E o Brasileirão terminou, foram 38 rodadas, muitos gols, momentos de tensão, liderança, aquela corneta com o time que não vai bem. E olha, a gente vai relembrar agora momentos marcantes aí da dupla Grenal nesse Brasileirão de 2018. Põe no ar. Era dia 14 de abril quando a bola rolou pela primeira vez. E começou bem para a dupla. O Grêmio fez a abertura da competição e venceu o Cruzeiro por 1-0 fora de casa. Boa estreia também para o Inter, que retornava da Série B e venceu o Bahia por 2-0 num Beira-Rio lotado. Mas o fantasma da Série B rondava o Colorado. Nas primeiras 5 rodadas, apenas uma vitória. O desempenho ruim criou uma crise que quase derrubou o técnico Odair Hellmann e o diretor de futebol, Roberto Melo. Veio a história de que o Inter passaria um ano lutando para não cair para a Série B mais uma vez. Fazer todo esse esforço e jogar essa partida e não conseguir sair daqui, no mínimo com empate, dói muito. Do outro lado da gangorra, o Grêmio vinha de 2 títulos no ano, a Recopa Sul-Americana e o Gauchão. No Campeonato Brasileiro, o ótimo desempenho continuava. Goleada por 5-1 no Santos, com belos gols de Michael. E aí chegou a hora do primeiro Grenal do campeonato, 12 de maio, na Arena. E a fase colorada começou a mudar. O Inter segurou o entrosado elenco de Renato Portaluppi. O técnico tricolor, aliás, não gostou muito. Posso falar que foi um time grande, de primeira divisão, contra um time de segunda divisão. Depois do Grenal, o tricolor só voltou a vencer na 7ª rodada, contra o Ceará, por 1-0. E o Inter embalou. Saiu da crise com 3 vitórias seguidas. Quando a 10ª rodada chegou, com o empate do Inter sem gols contra o São Paulo e derrota do Grêmio em casa por 2-0 contra o Palmeiras, era o fim da gangorra. Grêmio e Inter ocupavam a 7ª e 8ª posição, respectivamente. E foi assim até o final do campeonato, com a dupla na parte de cima da tabela. Muito bem, minha gente, está aí. Dupla Grenal, é bom recordar um pouco, porque a Chapecoense comanda aqui, mas tem Colorado e tem gremista, né, minha gente, que o coração dispara em determinados momentos do Brasileirão, né, Serginho? É verdade, como é que tá o amigo? Boa tarde, boa tarde. Pouco calor, não? Nossa Senhora! Só um pouquinho. Daí a gente ouvia falar daquele tal de efeito estufa, né? Que falavam antigamente. O cara nem dava bola. Que efeito estufa? Isso aí nunca vai chegar aqui. Não chegou então. 40 graus, mas enfim. Está se aproximando o final do ano e a prova é essa, né? Chega final de ano, a gente começa as retrospectivas daquilo que aconteceu durante o ano com os clubes e agora a gente vê uma rápida retrospectiva da dupla Grenal, já comentamos um pouco durante a semana aí. Um ano bom para o Grêmio, poderia ter sido melhor, vamos combinar que poderia ter sido um pouco melhor, começou o ano muito bem, ganhando 2 títulos ali, a Recopa Sul-Americana e também o Campeonato Gaúcho, que para o Grêmio foi importante, acho que era 7 anos que não conquistava. Aí depois teve outras 2 competições aí, principalmente Copa do Brasil e Libertadores, que ficou o sentimento de que poderia chegar mais longe, principalmente na Libertadores da América, pela maneira como foi eliminado pelo River Plate. E no Campeonato Brasileiro o Grêmio não priorizou. Dos 38 jogos, deve ter jogado uns 15, mais ou menos, com um time de reservas, e aí ainda encontrou uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, já foi um saldo positivo para o Grêmio. E o Internacional começou muito mal o ano, não começou bem, a gente viu na matéria aí, o Odair Hellmann, inclusive, balançou bastante no cargo, mas depois encontrou seu rumo e terminou bem o Campeonato Brasileiro numa boa 3ª colocação e com vaga garantida também para a fase de grupos da Libertadores. Agora começa a reformulação nos 2 times por aquilo que a gente tem notado. No Grêmio, 2 saídas consideráveis. O Douglas, que por muito tempo foi um dos principais jogadores do time, e ontem o Ramiro. Menino Ramiro, muito contestado, mas é o tipo do operário do time. Muitos torcedores não gostam do Ramiro, mas é um cara que joga pro time. Não é estrela, não é craque, mas é um jogador que os treinadores gostam. E ele está indo para o Corinthians. Então 2 saídas significativas no time do Grêmio, que até agora não contratou ninguém, digamos assim, de destaque, embora também tenha especulações. E no Inter eu acho que a saída mais significativa é do Leandro Damião, que mais uma vez, né, foi importante para o time, mas que está indo jogar no futebol japonês. Então a movimentação é bastante grande, mas as contratações de peso, aqueles jogadores que causam impacto junto ao torcedor, nem Grêmio nem Inter até agora não contrataram ninguém, mas estão trabalhando para isso. Dito isso, e falando agora um pouco da Chapecoense, eu quero em primeiro lugar mostrar umas fotos que eu prometi ontem
de um grande evento que aconteceu lá em São Miguel do Oeste. Teve, no final de semana que passou, o segundo costelão do consulado da Chape em São Miguel do Oeste. Aí eu mando um grande abraço para o cônsul, para o Matheus Orlando. 600 pessoas participaram, teve jogo de futebol, inclusive com um time aqui de Chapecó. Eu acho que é o time que o nosso Grilinho participa, tá aí, ó, o Cãibra Futebol Clube. O Cãibra Futebol Clube, que é do bairro Palmital, ali do Santo Antônio, esteve lá participando da festa, uma bonita festa, um bonito evento. Parabéns aí o Matheus Orlando. O consulado da Chapecoense lá em São Miguel do Oeste é o segundo maior, conta com mais de 100 associados ao clube. E todo ano eles promovem esse evento. Eu, infelizmente, não pude ir, mas um abraço para todos aí. Parabéns por esta iniciativa. É a força da Chapecoense na nossa região. E amanhã a Chapecoense instala mais um consulado. E lá em Timbó, lá na Grande Blumenau, ali... mais um consulado da Chapecoense fora aqui da nossa região, para ver como o clube vai se fortalecendo e vai crescendo também na questão dos consulados. Dito isso, aquilo que realmente interessa para o torcedor, não que isso não interessa, a gente tem que valorizar tudo que é feito, mas o torcedor muito pergunta, e aí, na Chapecoense, alguma novidade? Até agora não, até agora está tudo quieto, a diretoria continua trabalhando na tentativa de renovação do contrato de 3 jogadores, do Fabrício Bruno, não sendo utilizado no Cruzeiro, deve voltar e permanecer na Chapecoense. Também do Bruno Pacheco, também a Chapecoense está tentando adquirir o seu vínculo e trabalha na renovação do Leandro Pereira. O Canteiros, o clube também interessa, mas dentro de uma outra realidade, diferente do que ele estava, por exemplo, recebendo nesse ano que está terminando, que era um salário acima do padrão. Não se descarta a permanência do Canteiros, mas a Chapecoense não vai fazer nenhuma loucura para manter o jogador no seu elenco. E quem pode estar de saída, segundo apurou nosso colega Rodrigo Goulart, é o goleiro Jandrei. Ontem o Rodrigo Goulart conversou com uma pessoa que tem proximidade com o Jandrei e esta pessoa teria dito ao Rodrigo de que na terça-feira o Jandrei embarca para a Itália. Já está com a passagem comprada, mala pronta para terça-feira viajar para a Itália, não se sabe para que clube, para que lugar, mas em princípio terça-feira o Jandrei está indo para a Itália. E se tem este comentário que realmente o Jandrei deve estar deixando a Chapecoense, é um assunto que a gente vai aprofundar aí na semana que vem, mas a movimentação segue intensa, inclusive na busca por um diretor executivo que pode finalizar a negociação, um cara de fora, nesse final de semana. Talvez no final de semana bate um martelo para definir quem poderá ser o novo diretor executivo que vai trabalhar no futebol da Chapecoense. Muito bem. Agora a gente vai ao meio oeste falar um pouquinho de velocidade. Um piloto de Joaçaba foi destaque no Campeonato Catarinense de Automobilismo desse ano. O piloto joaçabense Fausto De Luca começou no automobilismo no ano de 2007. Neste período, já conquistou vários títulos em diversas categorias. Os mais recentes foram o bicampeonato brasileiro de velocidade na terra na cidade de São Bento do Sul. Ele também foi o primeiro piloto a receber o capacete de ouro da Confederação Brasileira de Automobilismo como o melhor de 2018. E para fechar o ano com chave de ouro, sagrou-se heptacampeão catarinense na última etapa do campeonato em Ascurra. A gente teve problema nas 2 primeiras etapas e acabou fazendo muitos poucos pontos, né, tendo até uma quebra no currículo ali. Mas ao longo do ano a gente continuou bem consistente, fazendo um trabalho bom. Fomos somando pontos, tirando a diferença e conseguimos trazer a disputa aí para a última etapa e sair daqui com o título. E agora o heptacampeonato aí, nosso 7º título na terra. Outro piloto de destaque na região foi o videirense Rafael Balestrin, que ficou campeão catarinense de 2018 na categoria Marcas E injetado, com 2 rodadas de antecedência. É muito gratificante, agradeço de coração cada patrocinador, a equipe Roger Preparações, que sempre nos entregou um carro muito competitivo, um carro sempre de ponta, fazendo com que a gente chegasse campeão antecipado 2 rodadas do Campeonato CCA 2018. Outro competidor que levou o troféu de melhor do ano no automobilismo catarinense foi o piloto da cidade de Curitibano, César Barpe, que conquistou o campeonato na categoria da Copa Serrano A, mostrando que a região oeste sempre foi celeiro de pilotos campeões. É verdade, é mesmo. Por conta do velho e bom cavalo de aço. Lá certo. Tem um autódromo, sempre mantém muitos pilotos e por isso que surgem esses campeões. Chapecó talvez volte com força no automobilismo. O Automóvel Clube de Chapecó passou por momentos de muita dificuldade.
de crise financeira, com terra penhorada, com ações na justiça, mas a diretoria saneou o clube, colocou tudo em dia, colocou a casa em ordem. Hoje o clube é comandado pelo nosso amigo Valdir Moratelli, tem projetos grandiosos, inclusive com um projeto para asfaltamento. É o sonho do pessoal que assumiu o Automóvel Clube Chapecó, agora com a conta zerada. Certamente sonhar não custa nada, né? Só voltando a Chapecoense, estava me esquecendo aí que ontem saiu o adversário da Chapecoense na Copa do Brasil. Tá aí, ó, adversário definido. É o Zequinha, é o São José de Porto Alegre. Dos 10 lá possíveis adversários, esse era o pior. Esse era o pior. Os outros, com todo respeito, clubes de menores expressão lá do Nordeste, do Norte, nenhum chegava a preocupar tanto quanto o São José. Ah, mas está com medo do São José? É Série C do Campeonato Brasileiro. Só que, gente, jogar contra o São José no Passo da Areia, gramado sintético, é encardido. Para Grêmio, para Inter e para Chapecoense também vai ser. Jogar contra eles lá não é fácil. A Copa do Brasil começa no início de fevereiro, é jogo único. Jogo único, a Chapecoense vai jogar pelo empate. Mas se o São José ganhar, elimina a Chapecoense. Então, é uma situação, é jogo único, é pauleira. Então a Chapecoense vai ter que se preparar bem, porque vai encontrar pedreira. Passando pelo São José, enfrenta na segunda fase, misto lá do Mato Grosso, ou então o CSA, que jogam lá em Cuiabá. E só desejar boa sorte para os meninos do Chapecoense que estão na Copinha Sub-14. Estreiam hoje lá em São Paulo, é uma nova competição, tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e agora criaram uma Copinha Sub-14, com alguns clubes convidados, inclusive a Chapecoense, joga hoje contra o Atlético Mineiro, amanhã contra o Flamengo e domingo contra o São Paulo. Boa sorte para os meninos que estão lá no centro de treinamento do São Paulo, confortavelmente no Hotel 5 Estrelas, com 20 campos de treinamento, mais ou menos no CT, nos acompanhando pelo Facebook. Que coisa boa. Mandar um abraço também pro Clair, Elisângela, a Giovana, a Fernanda, pessoal do bairro Pinheirinho, obrigado pelo carinho da audiência, a Juliana, o Leandro, a Marlene, também do bairro Pinheirinho, valeu, né? E para o Jefferson e toda a equipe aí da Bianca Modas e Moda Íntima, ele que esteve aqui na RIC TV Record ontem, trouxe doação para a Maratona da Solidariedade. Bacana. Muito obrigado. Parabéns aí ao pessoal, né? Parabéns pela iniciativa.